sou pastor de uma igreja que eu plantei na cidade de Araraquara, há 9 anos atrás. Se chama Igreja Batista Liberdade, uma igreja reformada no interior de São Paulo. A cidade de Araraquara fica aproximadamente 270 quilômetros da capital. Alguém aqui já foi para Araraquara alguma vez na vida? Ok, olha só, alguns privilegiados aí, né? E a gente tem estado lá, eu tenho dado aula em alguns seminários também. O que eu mais me envolvo hoje é o seminário Martin Butzer, que é um seminário semipresencial em São José dos Campos. E recentemente eu tenho escrito alguns materiais, e o primeiro deles que foi publicado foi justamente esse livro que dá título ao encontro dessa noite, né? Depressão e Graça. E esse livro nasceu há 7, 8 anos atrás, aproximadamente, quando eu comecei a estudar esse tema com a igreja que eu pastoreio. E, em princípio, foi algo totalmente despretensioso. A nossa ideia era apenas olhar para personagens bíblicos em grande sofrimento e o que a gente aprende sobre a maneira como Deus aborda cada uma dessas pessoas em sofrimento. Os sofrimentos deles totalmente diferentes um do outro, as causas são diferentes e a abordagem de Deus é diferente também. Eu aprendi muito para a minha própria vida, na minha própria experiência pessoal, e foi um momento muito especial também com a igreja, compartilhando com eles esses textos. E depois de um tempo, então, acabou vendo o convite da editora Fiel de publicar esse material, que em princípio estava só no meu site pessoal, que eu compartilhava com os irmãozinhos da igreja, e acabou se tornando esse material, que acabou recebendo vários outros conteúdos também, foi um pouco mais ampliado, coloco mais informações ali, além daquelas que eu compartilhei com a minha igreja. Bom, o que eu quero falar com vocês hoje à noite é um pouco sobre um desses casos bíblicos que eu acredito ser o caso que mais tem a nos ensinar nos nossos dias, que é o caso da depressão de Elias, ou do sofrimento, da angústia de Elias, o profeta Elias. No caso do profeta Elias, nós aprendemos claramente não apenas, um perfil de alguém em grande sofrimento, em melancolia ou depressão, mas também a maneira como Deus trata essas pessoas. Porque, via de regra, a gente sabe como é uma pessoa. Em linhas gerais, a gente sabe mais ou menos o que é uma pessoa em grande sofrimento, as características gerais, o estereótipo de uma pessoa em depressão. Mas o que muita gente no meio cristão não sabe é como abordar essas pessoas. E, via de regra, a gente tem 2 linhas de abordagem. Uma que chega com os 2 pés no peito da pessoa, já dizer, para de frescura. Isso aí você não quer trabalhar, isso é bobeira da sua cabeça, depressão não existe. E aí, nesse grupo de pessoas, tem aqueles que já chegam dizendo, não, isso aí é fruto de demônio na sua vida. Tem alguma opressão espiritual na tua vida. Porque lembra que Saul, ele teve um momento lá de recaída espiritual, de tristeza, aparentemente uma depressão, e era um espírito maligno atormentando. Já que tem o exemplo de Saul, então toda depressão é demônio. Por outro lado, outros chegam e dizem, não, é pecado escondido na vida da pessoa. Porque a gente vê Davi em alguns dos seus salmos, como 32, 38, 51, 54 e outros, nos quais ele aborda certas características emocionais que são muito parecidas com o quadro depressivo, e no meio desses salmos ele descreve alguns pecados. Então, toda depressão é fruto de pecado. Então a gente tem esses extremos no meio cristão. Além da ignorância daqueles que acham que isso não existe, daqueles que acham que não é uma doença, daqueles que acreditam, obrigado meu irmão, que possivelmente a depressão seja uma frescura, algo que não exista, e muitas pessoas acabam abordando aquele que sofre de uma maneira totalmente diferente daquela como Deus aborda, principalmente por conta dessa ideia de que crente não sofre. Essa ideia triunfalista de que se você entregou sua vida a Jesus, você vai ser um vitorioso daqui para frente. E nada mais te atingirá, nenhuma praga mais chegará até a tua tenda. O gafanhoto, o devorador, o tricotador não existe. Mas todos esses gafanhotos, eles não vão mais. Porque Deus há de exterminá-los com um inseticida espiritual e você estará totalmente imune, você não passará por tribulações nem sofrimento, porque você não precisa disso. Aparentemente o sofrimento, a angústia, a tristeza, a tribulação não tem mais papel em nossa vida. E com isso as pessoas perdem a oportunidade de perceber o cuidado de Deus, que de outra maneira não perceberiam, senão pelo sofrimento.
Como Jó, por exemplo, que depois de passar por grande sofrimento disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, depois de passar por tudo que ele passou. E no Salmo 119, um dos autores desse, que é o maior salmo da Bíblia, também descreve, lá no meio do 119, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus mandamentos, amasse as tuas leis. Então há um propósito divino por trás do sofrimento. E conversando bastante nesses dias com os irmãos, Zé Ricardo, a irmã Grace, a gente tem chegado a essa conclusão, como muitas pessoas têm perdido a oportunidade de aprender com a graça de Deus em meio a essa situação. Então, se você está com a sua Bíblia, eu gostaria de te convidar para abri-la em 1 Reis 19 comigo. Eu gostaria de ler os versos 1 a 18. 1 Reis 19, versos 1 a 18. Se não, apenas acompanhe o texto que eu lerei aqui. Porque a história de Elias, irmãos, é simplesmente surpreendente. E nela a gente acaba encontrando muitos paralelos, não é? Entre um homem santo, um homem que andou com Deus, um homem que aparentemente não tinha nada para o que nós poderíamos apontar o dedo dizendo é um tremendo de um pecador, por isso que está sofrendo. Por outro lado, a gente vê o quanto esse homem sofreu. 1 Reis 19. 1 Reis 19, a partir do verso 1, diz assim: Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. E voltou a segunda vez o anjo, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: Sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto. E saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor. A mesma resposta que ele deu antes: Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Hazael, rei da Síria, sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Apenas até aqui. É interessante que a gente se lembre quem era esse homem. A história toda é sobre Elias. Elias era um tesbita, ou seja, ele era um cidadão da cidade de Tisbé. Tisbé era uma cidade, já na época, totalmente desconhecida, e até hoje, se fala-se de Tisbé, ninguém se lembra dessa cidade. Uma pequenina cidade, talvez até mesmo uma aldeia da tribo de Naftali, uma das 12 tribos de Israel. Nunca nenhum cidadão de Tisbé, ou seja, nunca nenhum tesbita,
chegou a uma fama, digamos assim, tão grande quanto Elias. Ele era um cidadão de uma cidade totalmente inexpressiva, ele mesmo de uma família inexpressiva, ou seja, a gente não tem diante de nós aqui alguém famoso, filho de reis, de linhagem nobre. A gente tem um cidadão que saiu de um contexto simples e humilde, e que se tornou um homem de Deus, e que Deus grandemente usou. E ali, de um vilarejo pequenino e desconhecido, Deus o tirou para usá-lo diante de um dos maiores, não somente em fama, mas também em crueldade, maldade e perversidade, reis da história de Israel, que foi o rei Acabe, que foi capaz de subir um pouco mais ao norte e fazer uma espécie de aliança maldita com os reis de Tiro, principalmente de Tiro, e nessas alianças ele acabou casando com Jezabel, filha desse rei, que era também uma sacerdotisa de Baal, que quando desce para Israel, casada com o rei de Israel, traz não somente altares a Baal, mas também sacerdotes de Baal. E essa religião contamina todo mundo em Israel. E em poucos anos, praticamente todos os israelitas adoravam a Baal. O período de Acabe, casado com Jezabel, foi o pior período da história da monarquia israelita. O pior período. O ápice da maldade. E é interessante que nesse período, quando um homem de Deus, que se considerava único, porque o resto estava escondido, veja nas palavras dele, só eu sobrei, Deus o levantou e ele foi todo corajoso numa espécie de desafio. A história é muito longa, eu vou resumi-la por causa do tempo. Mas ele então chega diante de todos aqueles profetas, e eles estavam ali numa espécie de lugar mais alto, e um altar foi feito no meio, um animal foi colocado algumas outras coisas ali para consumir aquela oferta, aquele holocausto, e uma grande multidão acompanhava aquele espetáculo, não é? Porque nós tínhamos ali 2 profetas, se estivéssemos ali, teríamos diante de nós 2 profetas. O profeta do nosso povo, o profeta do nosso tempo, o profeta da nossa religião, ou seja, os profetas, melhor dizendo, que são os profetas de Baal, porque era essa a verdadeira religião de Israel neste tempo. E tem um profeta aí das antigas, não é? Um profeta que falava o que os nossos antepassados, o nosso tataravô, mas ninguém mais fala desse tipo de coisa. Ninguém adora mais esse Deus. Ninguém mais ensina essa palavra que esse profeta está dizendo. Então vamos vê-lo sendo humilhado hoje aqui. Vai ser maravilhoso. E aí então Elias sobe sozinho junto com todos aqueles profetas de Baal, e Elias dá a eles o direito de falarem primeiro, pedirem primeiro ao seu Deus, ou aos seus deuses, os Baalins, para que eles derramassem fogo dos céus e consumissem aquele holocausto, para que se provasse diante de toda a nação que Baal era o Deus verdadeiro. E eles fazem isso por horas a fio. Elias tira o sarro deles. Tirar o sarro é comum? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Ok? Elias zomba da cara deles, e aí então depois de um tempo falando, fala mais alto, talvez ele esteja no banheiro, fazendo alguma coisa, ele não está ouvindo, demora, ou ele fez uma longa viagem, então falem, insistem, e a hora que eles chegam à exaustão, Elias pede licença e vai orar, e Elias faz uma simples oração, e pede a Deus que manifeste-se ali, para que todo Israel visse a sua glória, e voltasse a crer nele como o Deus único de Israel. E no meio dessa oração, fogo cai do céu, consume o holocausto sobre o altar, consume a água que foi colocada ao redor daquele altar. E todo mundo que estava ali começaram a dizer, só o Senhor é Deus. E o Senhor ali, a palavra Yahweh, ou a palavra eu sou, aquele nome que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Só o eu sou é Deus, só todo mundo. E o Acabe estava lá, o rei. Jezabel não, a rainha estava no palácio. E aí, todos aqueles profetas de Baal foram mortos à espada, inclusive Elias contribuiu com essa situação toda, porque era mandamento na época, no Antigo Testamento, mandamento levítico. E aí então Acabe volta para o seu palácio. Se eu sou Elias, eu falo, meu Deus, que bênção. É hoje que vai acontecer um avivamento na nação. Porque eu estava sozinho e agora toda essa multidão adorava Baal, e agora todos eles reconhecem o Senhor. Todos eles se voltam para o Senhor. A gente estava vivendo um período de seca terrível, e agora o Senhor vai mandar chuva, já estava mandando a chuva, tudo estava acontecendo, tudo caminhava para um cenário de comoção, de arrependimento nacional. O próprio rei volta para casa, ele parecia ser um banana de fato, porque ele chega em casa, ele conta para a esposa,
E a esposa diz o seguinte: então você vai lá e manda um recado para ele. Sabe o homem de recado? Você vai lá, a rainha falando para o rei isso. E diz para ele que me façam os deuses, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez para os meus profetas. E aí alguém dá um jeito de Elias ficar sabendo dessa palavra de Jezabel. E ele, que havia visto todo o poder de Deus, todas as maravilhas de Deus, ele que não teve medo daquele monte de homem que disseram que iriam matá-lo, agora por causa da palavra de uma mulher, ele fica morrendo de medo. Você conhece homem assim? Pela risada de alguns, né? Pelo medo dele. Eu tenho medo de mulher também, irmãos. Enfim, né? Mas uma mulher apenas diz: façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã a esta hora eu não fizer com você o que você fez com os meus sacerdotes. E aí ele morre de medo, e o que Elias faz? Bom, se fosse alguns super-homens de Deus do nosso tempo, que acham que não adoecem, que acham que não passam por problemas, por tribulações, ou por tensões, ou por aflições, ou por seja lá o que for, eles diriam: pode vir, que mulher é essa? Ela acha que eu sou quem? Ela acha que ela está falando com quem? Eu não tive medo desse monte de... Pode vir, mas ele foge, numa situação estranha, aparentemente incompreensível. E aqui o que a gente percebe nesse texto é claramente que Deus tinha tudo para chegar diante dele, acusá-lo, repreendê-lo e, por fim, mostrar diante de toda a nação que a falta de, digamos assim, não só de coragem, mas a falta de temor de Deus nessas horas seria motivo suficiente para qualquer um chegar diante do seu companheiro, do seu amigo, do seu irmão de fé e colocar o dedo na cara e dizendo: você não tem vergonha do que você está fazendo? Porque se fossem alguns hoje em dia, chegariam diante de Elias e diriam exatamente isso: você não tem vergonha, Elias? Imagina um conselheiro hoje em dia chegando para ele, ou qualquer amigo de Jó, né, ou amigo de Elias, ou um amigo nosso, desses cristãos que acham que os outros não têm o direito de sofrer. Elias, você não tem vergonha na cara, Elias? Elias, isso é temor dos homens, Elias. Você está com medo de Jezabel, Elias? Elias, você tomou alguma coisa, Elias? Elias, o que está acontecendo com você? Acorda, Elias, olha o que Deus fez. Era para você estar todo feliz, Elias. Meus irmãos, esse homem era um homem santo. Era um homem que, foi um homem que, segundo o próprio texto bíblico, andava com Deus. Enfim, o que a gente encontra nessa passagem é justamente que nessas horas o Senhor Deus vem e trata com ele. No meio desse texto que nós lemos agora há pouco, nós vemos que após essa promessa de Jezabel, ele vai para o deserto. E ele entra no deserto, e ele anda uma distância de aproximadamente 60, 70 quilômetros, que seria mais ou menos a distância que eles consideravam distância de um dia naquela época, embora essa medição não é extremamente exata. Eu, particularmente, acho difícil alguém andar 70 quilômetros num dia, mas ele andou muito. E ele chega no meio do deserto, de Berseba, ele acha um zimbro, que é uma árvore relativamente não muito alta, com folhas que quase nunca caem, que são espinhentas, e que não dá muita sombra, mas foi o que ele achou. E ele se assentou debaixo daquela árvore, e ele, aborrecido e triste, ele dormiu. Obrigado, meu irmão. E ali ele, cansado. É interessante que no texto que a gente leu, as suas primeiras palavras a Deus foram pedindo a sua própria morte. Ele que havia vencido os profetas de Baal, ele que havia passado por uma experiência maravilhosa com Deus, não foi só uma experiência de conversão, ele era um dos homens, ou o homem mais santo da terra, e ele passou por uma experiência tremenda com Deus, e por causa de uma promessa de uma mulher. Dá para entender um negócio desse, meus irmãos? Você consegue entender a mente humana? Veja como a nossa mente é complexa e é confusa. E se ele pôde passar por isso, você acha que você não pode passar por uma situação dessa? Pois bem, ele foi, e as primeiras palavras dele foram: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, me mate agora mesmo. Eu não quero mais viver. Me mata, Senhor, para que essa vida? Aí tem alguns que dizem que Jesus volte logo, não vejo a hora que Jesus volta.
E essa frase, eu não vejo a hora que Jesus volta, na verdade é um pensamento suicida isso. Porque você não quer que Jesus volte, você quer morrer. Você não fala, tomara que Jesus volta na noite anterior do seu casamento. Ai, Jesus, volta logo. Eu vou casar amanhã, mas volta hoje, Jesus. Você não fala isso. Ou quando você soube que você recebeu uma promoção no seu emprego e você vai ganhar 3 vezes mais, e aí uma semana antes de cair aquele cheque ou aquele contra-cheque onde você recebeu o seu salário, você diz, tomara que Jesus volte logo. Você não diz quando está tudo bem com você. Normalmente você diz esse tipo de frase quando está tudo uma desgraça na tua vida e você não quer mais viver. Então tomara que Jesus volte logo. É essa a situação do Elias. Me mata, Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu sou tão pecador quanto todo mundo, eu não presto nada, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, Senhor, me mata, me leva de uma vez, eu estou cansado, muito cansado dessa vida. E ele dorme, dizendo isso. Provavelmente depois de uma longa viagem, ele estava muito cansado. E aqui a gente vê a primeira coisa que Deus faz com Elias, que é cuidado, ao invés de uma confrontação direta. Não que nós não devamos confrontar o pecado. O nosso Senhor Jesus fez isso. O próprio Deus faz isso. Mas há ocasiões e ocasiões. E há palavras e palavras. E há uma coisinha que se chama bom senso, ou sabedoria, que deveriam nos guiar também nas horas em que a gente aconselha as pessoas. Pode deixar, meu irmão. Pode deixar aqui se quiser. Não vai cair não. Se cair também aqui, a gente já batiza tudo, não tem problema. Então a primeira reação de Deus para com Elias não foi confrontar o pecado, não foi atirar pedras. Deus, se eu fosse Deus, eu não demoraria tanto tempo para chegar em Elias, eu já chegaria no mesmo, a hora que ele pisou no deserto, eu ia deixar ele andar 70 quilômetros. Elias, para, onde você está pensando que você vai? Quem que você está pensando que você é? Você é o meu homem. Elias, volta, você não tem vergonha? Elias, olha o vexame que você está fazendo. Volta, Elias. Mas não, quando Deus chega para ele lá no meio, ele manda, o texto é longo, né? E anjo, manda também alguns animais, alguns corvos. É interessante que na capa do livro, o pessoal da editora até escolheu colocar essa imagem, eu achei muito legal, de esses corvos trazendo pão para alimentar Elias. Deus usa essa figura justamente para mostrar para a gente que antes da confrontação, ou como parte da confrontação, está a aprender sobre o caráter de Deus, o cuidado de Deus. Que de outra maneira, ou seja, na ausência do sofrimento, na ausência do conflito, talvez eu não experimentaria, eu não conheceria. Se Deus não tivesse me colocado na aflição, talvez eu não aprenderia certas coisas de seu caráter. Talvez Deus poderia me ensinar de outras maneiras, mas é curioso como na Bíblia, Deus usa as tragédias para nos ensinar tantas coisas. E como somos gratos a Ele depois de passarmos por elas, por termos passado. É como a história de um rapaz que fez mestrado comigo lá no Jumper também, e um dia ele tinha 5 irmãos, morreram 3. Quando morreu o quarto de 5, a mãe dele no velório disse o seguinte: irmãos, eu não consigo dar glória a Deus agora, mas eu sei que no céu eu vou dar glória a Deus, por todo o sofrimento que eu tenho passado. Eu não dou glória a Deus porque eu não creia, é porque eu não entendo. Então eu dou graças a Deus em tudo, porque Deus me deu, Deus está tomando, mas eu não posso dizer conscientemente agora que a minha alma está em paz. A minha alma está com raiva. A minha alma está confusa e cheia de questões. Mas assim como Jó, eu vou colocar a mão na minha boca e eu não vou questionar, porque eu sei que um dia eu darei glória a Deus e fará sentido. E eu acredito que é justamente nessa hora que nós mais aprendemos, não é na hora da pergunta, é na hora do silêncio. Bom, a história de Jó, que é uma outra história incrível, nos ensina muito sobre isso também. Deus vem, envia um anjo para Elias, cuida de Elias, dá pão para Elias, o anjo vem, toca nele, ele se levanta e come. De onde veio essa comida? O pão assado sobre as brasas, no meio do deserto, debaixo de uma árvore que nem sombra direito dá. Qual padaria
Milagre de Deus. Mas Deus se preocupou, Deus cuidou, ele estava sozinho no deserto, só ele e o anjo agora nesse texto que a gente leu, no capítulo 19. Será que o anjo fez o pão? Será que o anjo trouxe a água de algum outro lugar, voando, sei lá, não é? Sem que ela caísse no deserto? Enfim, Deus é capaz de fazer tudo do nada. E quando ele deseja cuidar de alguém que pertence a ele, ele também é capaz de fazer tudo do nada. Porque o desejo dele sempre é cuidar de nós. E o fato é que não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias. Mas o que houve foi uma demonstração tenra e amorosa de preocupação pelo estado físico daquele homem que havia caminhado um longo tempo sem comer nem beber nada. Deus cuidou de Elias, primeiro dando uma boa alimentação para ele. Deus poderia ter dado um tapinha no rosto dele, chacoalhado. Você não vai comer não, primeiro você vai pensar no que você fez, depois você come. Nem só de pão, Elias, vai viver o homem. Mas Deus cuidou dele, Deus se preocupou com o estado físico dele. Aí Elias comeu e bebeu e dormiu de novo. Cansado, talvez triste, mas ele se deitou. E aí então o anjo vem, toca ele de novo, a cena se repete, e ele deveria se levantar e caminhar por 40 dias, e essa é uma das 3 ocasiões na Bíblia em que aparentemente alguém come e fica 40 dias sem comer, uma ocasião rara nas Escrituras, e muitos acreditam, estudiosos, que Elias tenha de fato também feito um jejum de 40 dias como Jesus fez. A gente não tem dados suficientes para provar isso, mas o fato é que ele caminhou até chegar no Monte Horebe, ou o Monte de Deus, ou o Monte Sinai, que é um pedacinho, não é Horebe, um pedacinho do Sinai. E é interessante notar também que no meio dessa depressão, Deus não permitiu que Elias ficasse parado. Ele fez com que ele caminhasse. Deus não deixou que ele se deitasse, ou que ele se deixasse, ou que ele deixasse de se alimentar, que inevitavelmente seria uma consequência óbvia daquela trajetória que Elias estava tendo. Ele só dormiria, ele só descansaria, ele já queria morrer, ele iria morrer no meio daquele deserto. Ele não queria comer, precisou de alguém vir para incentivá-lo. Então perceba o que Deus está fazendo. Qual é a tratativa de Deus? Como Deus está a tratar o seu servo Elias. E ele então caminha longamente, chega no Horebe, e ali ele entra numa caverna, num lugar escuro, e ali ele quer ficar escondido. E de novo Deus vem, e de novo Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? Deus é muito curioso, porque Deus não sabia o que ele estava fazendo lá? É lógico que Deus sabia. Mas assim como um professor que faz perguntas para as crianças, não porque ele não saiba a resposta e deseja que as crianças o ensine, mas essas perguntas têm um objetivo didático também. Deus vem e pergunta: Elias, o que você faz aqui? E aí Elias, pela segunda vez, repete as mesmas palavras: eu não sou melhor do que ninguém, me mata de uma vez, todos os teus profetas estão mortos, só eu sobrei, e Senhor, acabou, me mata, era tudo que eu quero, acaba com esse sofrimento. O lamento, a tristeza dele pela morte dos profetas e pela sua iminente morte também, tudo isso enchia o seu próprio coração de tristeza. E é interessante que Elias apresenta o seu lamento a Deus. Isso não foi uma murmuração, foi um lamento. Existe uma diferença muito grande. Deus odeia a murmuração. Murmuração é você ficar reclamando um para o outro, não é? Lamentação é quando você murmura, mas para Deus, e você derrama a insinceridade do seu coração para Deus. E Deus acolhe. Existe um livro de lamentações na Bíblia. O próprio Cristo lamentou na cruz do Calvário, Salmo 22, verso 1. E lamentações são orações que Deus espera ouvir das nossas bocas em momentos de grande angústia e sofrimento. E aí então ele lamenta, Deus recolhe tudo aquilo e Deus decide se mostrar a ele. Veja que as preocupações de Elias são legítimas. Ele amava a Deus e ele confiava de todo o coração dele em Deus. Por isso ele se derrama diante de Deus. E ele amava também as coisas de Deus, por isso ele se entristeceu pelos profetas de Deus que estavam mortos. Enfim, o coração dele era um coração bom. Ele se entristece também, nas palavras dele no capítulo 19, pelo teu povo, Deus, que deixou a tua aliança. Veja então as razões da tristeza de Elias. Por isso Deus diz que esse homem era um homem santo. Mas aí vem a resposta de Deus, diante de toda aquela situação. Aí Deus
deseja ter um encontro com ele. Sai e põe-te neste monte, perante esse monte, diante do Senhor. Ou seja, Deus queria encontrar-se com Elias. Assim como Deus se encontra e deseja se encontrar com todo aquele que sofre, especialmente se é alguém do seu povo. E é curioso como nessa situação de sofrimento, a gente tem a impressão de que Deus se ausenta, de que Deus silencia. E não somente Deus está distante, mas o nosso coração também nos empurra para longe. E isso só piora o nosso quadro. Mas Deus o tempo todo está silenciosamente presente sempre, e o desejo aparente de Deus é se aproximar para poder nos tratar a seu modo. E vai ser diferente com cada um. E aí vem esse texto que está do 11 ao 18, que eu acho impressionante, é um dos textos mais lindos da Bíblia, em minha opinião, pessoal. Uma das revelações do próprio Deus sobre si mesmo, exposta de uma maneira incrível. No verso 11 em diante diz: eis que passava o Senhor. Meus irmãos, olha a situação. Deus fala: Elias, Deus podia fazer de outro jeito, mas Elias, eu vou fazer um teatro para você, Elias. Você vai ficar parado e eu vou passar, e eu vou me mostrar, e eu vou ter um encontro com você, e eu vou falar com você. Deus poderia ter feito de outro meio. Eu não sei porque que Deus escolheu esse meio, mas o meio me ensina algumas coisas. Deus passa então, um grande e forte vento passa diante de Elias, fende os montes. Veja a situação, mas Deus não está ali. Depois desse vento forte, o que a gente percebe é um grande terremoto, talvez como consequência desse furacão, desse tornado. E o terremoto não apresenta Deus em seu meio também, aquele barulho todo. E depois do terremoto, diz o texto, a partir do verso 12, que um fogo muito grande, consumindo tudo que estava no monte. Mas Deus também não se apresenta no meio daquele fogo. E quando acaba o furacão, o terremoto e o fogo, um cicio tranquilo e suave. O cicio é aquele barulho das folhas quando caem das árvores ou quando elas são arrasteladas, é aquele barulho tranquilo da natureza e que é usado em algumas ocasiões até mesmo para tratamentos. Sabe esses sons tranquilos da natureza? Que tem gente, até religiões que usam sons da natureza para tratar. O que Deus está fazendo aqui, gente? Deus primeiro deu comida, deu pão, deu água. Deus fez ele andar, depois Deus coloca ele para ver algumas situações, e no meio de um som tranquilo, eu não estou defendendo que todo tratamento tem que ser com som da natureza, colocar aguinha, som de folhinha, passarinho cantando, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou apenas mostrando a vocês que Deus está preocupado com o quadro de Elias. É óbvio que Elias, de alguma maneira, poderia ter agido de um modo diferente do que se espera, não somente de Elias, mas de qualquer pessoa que tenha passado pelo que ele passou. Mas é isso que o texto revela. Um leve sopro, suave, como o barulho das folhas quando o arado passa sobre elas. Foi assim que Deus se revelou, na calma, quase no sussurro, através desses sons tranquilos e calmos. Elias, de certo modo, precisava disso, porque se não precisasse, Deus não o trataria dessa maneira. Deus não faz nada sem propósito. E não há nada que Deus faça que com isso Ele não queira nos ensinar. Deus cuida de seu servo. Ele tem contato ali com Deus, com o próprio Deus. Ele é alimentado de um modo cuidadoso. Ele é colocado para descansar. Em pelo menos 3 ocasiões Deus coloca ele para descansar, para dormir. Além de outras que talvez a gente desconheça ao longo desses 40 dias no deserto, porque com certeza ele não andou 40 dias acordado. E por fim, Deus o leva para esse lugar onde, mais uma vez, se relaciona com ele e na calma, pela última vez pergunta: o que você faz aqui, Elias? Elias não tem o que dizer, por isso ele repete de novo: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e só sobrou eu. Me mata também. Ou seja, Elias desconhece a verdade e ele remoe uma mentira. E o que Deus faz? Deus poderia: Elias, para de falar, eu já sei o que você vai dizer, é tudo besteira o que você está falando, é coisa da sua cabeça, Elias. Mas Deus o ouve, mesmo sabendo que ele falaria bobeiras, mesmo sabendo que são construções de sua cabeça que não fazem sentido, Deus o ouve. E por fim, Deus dá a ele alguma missão.
A gente aprende aqui com essa experiência, não é, que Deus, ele deseja tratar com amor e carinho a pessoa, mas Deus deseja também, por meio daquela situação, transformar uma realidade no coração daquela pessoa e em todo o cenário dentro do qual ela vive. Deus apresenta a verdade para Elias, dizendo: Elias, você não está sozinho. Eu conservei em Israel outros 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Tudo bem que eles estão todos escondidos, mas eles estão aí. Bocas que não beijaram os pés ou as estátuas elevadas a Baal. E depois disso, Deus dá trabalho. Você vai sair daqui, você vai ungir um rei ali, vai ungir um rei lá, vai ungir um profeta no teu lugar. Ou seja, Deus coloca ele para trabalhar. E por fim, você quer morrer, Elias? Tudo bem, mas nem morrer você não vai. Vocês lembram que Elias não morreu, gente? Vocês lembram que Deus o levou arrebatado? Ou seja, nem morrer você não vai. Você está pedindo, mas eu não vou dar isso que você quer. Você pode me pedir o que você quiser. Você quer morrer? Elias é uma das pessoas na Bíblia que nós não sabemos, melhor dizendo, que não conheceram a morte. Alguns dizem que Moisés talvez, mas Moisés, o texto diz que ele morreu. Ninguém sabe do seu corpo, talvez Deus tenha arrebatado, ninguém sabe da história, não é? Mas Elias é um desses raros casos, em que Deus simplesmente o levou, sem que ele passasse pela morte, por meio daquelas carruagens, não é? De ouro que o levaram para a glória. Nem morrer você iria, Elias, mas antes de você ir para o céu sem experimentar a morte, você vai trabalhar. E com essa experiência a gente aprende que uma depressão nem sempre deve ser tratada com confrontação. Houve sim da parte de Deus a disposição de falar, de ajudar, de orientar, mas a gente não vê em nenhuma vez a motivação de confrontar de um modo rude ou duro Elias, mostrando para ele, chamando ele na chincha e dizendo: o que você está pensando? Olha que vergonha, Elias, toma vergonha, cria vergonha, se torne homem, você está com medo de uma mulher, você não tem vergonha, Elias, você é meu profeta, que vexame. Todo mundo que agora voltou para mim, agora eu vou voltar para Baal, porque vê um frouxo que nem você, vão pensar o quê de mim? Deus tinha todas as razões do mundo para chegar em Elias, mas não foi assim. Ele tratou de Elias, assim como ele deseja tratar de nós também. E eu creio, meus irmãos, que nós temos muita coisa que podemos aprender com Deus, na maneira como ele trata o seu servo Elias. É muito difícil de nós compreendermos muitas vezes a depressão, a razão de uma depressão de uma pessoa. Às vezes não é tão difícil, simplesmente se você conhece a história, ou a situação, ou um quadro específico pelo qual aquela pessoa viveu, ou passou, ou um histórico familiar. Mas nem sempre é tão fácil assim. Mas não é a nossa função ficar diagnosticando, digamos assim, como igreja, como irmãos, ou querendo dar conselhos no sentido de amigos de Jó. Vocês lembram dos amigos de Jó? Que o tempo todo quiseram achar um pecado escondido na vida de Jó? O tempo todo. Esse era o conselho dos amigos de Jó, ou não? Jó, não é possível, Jó, que tudo esteja acontecendo com você e não tem um pecado escondido na tua vida. E é interessante que quando Jó abre a boca para questionar a Deus, Deus para tudo, desce, capítulo 38 do livro de Jó. Quem é este que obscurece, não é? Quem é este que começa a falar coisas para escurecer a minha palavra ou confundir o meu proceder? Senta que eu vou te fazer perguntas, Jó. Se você acha que eu não tenho controle do que está acontecendo na sua vida. E aí vem outro trecho maravilhoso na palavra, que são os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó. No final dos quais, Jó diz: Deus, uma vez eu falei, mas eu não vou falar mais. Na verdade, duas, mas eu colocarei a minha mão sobre a minha boca. E ele não fala mais mesmo, até o final do livro. Porque ele aprendeu que no momento da angústia, não é o momento do pergunta ou do questionamento, porque o questionamento, no momento do sofrimento, só aumenta o buraco, só aumenta a dor, mas que o sofrimento é ocasião para o silêncio, que será a ocasião para o tratamento de Deus com o nosso coração. Isso para nós que sofremos, e para nós, aqueles que vemos alguém sofrer, aqueles de nós que acompanhamos amigos, irmãos, familiares que estão em grande sofrimento. Qual é a nossa atitude para com essas pessoas?
Meus irmãos, a nossa atitude é a atitude de Deus. Ele é o nosso Criador. Ele nos formou, e Ele sabe do que somos feitos, de como se constitui a nossa estrutura interior e exterior, material e imaterial. E ninguém melhor do que Ele, ou ninguém melhor do que com Ele, ou nada melhor do que com Ele, ou... Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Para a gente aprender, é com Ele que a gente aprende. E não é só o caso de Elias. Para mim, Elias é um desses casos clássicos, digamos assim. Ou um desses casos que Deus não deixa dúvidas. Mas não foi diferente com Jonas. Quando no último capítulo do seu livro, Jonas vira para Deus e disse: Ah, Senhor, é por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Porque eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, rápido a perdoar. O que Deus poderia ter feito com Jonas, gente? Deus poderia ter mandado um raio na cabeça do Jonas. Mas Deus não faz isso. Deus trata de Jonas. Deus planta uma arvorezinha. Depois Deus manda um vermezinho. Deus faz questões para Jonas. Como é que foi com Jó, quando Jó começou a questionar a Deus? Não foi diferente. E com tantas outras pessoas, como Asaf, por exemplo, que vendo a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, ele fica irritado. E em um dos seus salmos, que eu trato no livro também, ele diz: foi-me inútil guardar puro o meu coração. Eu, que o tempo todo quis fazer tudo direito, e só sofri, só apanhei da vida porque quis ser correto. Eu vou viver como todo mundo vive, porque eu quero viver melhor. E nessas horas, essas pessoas experimentam um agir e um falar de Deus, que não revela só algo sobre Deus, mas que revela algo sobre nós também, que estaremos ao lado de quem sofre. Nós que somos chamados pelo Senhor, lá em Colossenses 3, por exemplo, no verso 16, a aconselharmos uns aos outros mutuamente, a nos enriquecermos da palavra com o objetivo de estarmos ao lado, dando o suporte, chorando com quem chora, muitas vezes também falando a verdade em amor, e não simplesmente a verdade dura e rude, mas vendo o irmão em pecado, tratando-o com espírito de brandura, escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 6, versos 1. Cuidando nós também para que não caiamos no mesmo erro, ele escreveu lá. E quem está de pé, cuidado para não cair. Meus irmãos, todas essas coisas, eu creio que são ensinamentos da parte do Senhor para nós também, sobre como nós devemos começar a abordar as pessoas quando sofrem. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque a gente ainda vai conversar em forma de perguntas e tudo mais. Mas o meu maior objetivo com os irmãos, nesse primeiro momento, justamente foi esse: fazer com que a gente refletisse sobre como é que nós devemos tratar aquele que sofre. As pessoas sofrem aqui em João Pessoa também? Os pessoenses, é assim que se fala? É? Aqui também o pessoal tem depressão aqui? Não tem, né? Aqui não tem essas coisas, só de São Paulo. Então, como é que você vai tratar essas pessoas com as quais você convive e conviverá, e talvez você mesmo um dia passe por grande aflição também? Que esse exemplo de Elias e tantos outros que o próprio Deus nos dá na sua palavra, nos ajudem, não só a nos lembrarmos de quem é o Deus que estará ao nosso lado no nosso sofrimento, mas também nos ajude a como nós devemos tratar nosso amigo, nosso irmão, nosso familiar, nosso colega de trabalho ou de escola, quando a gente o vir em sofrimento também. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, e obrigado pelo Senhor se revelar a nós nela, mostrando o Teu caráter, mostrando Tua sabedoria, e com isso nos ensinando como nós devemos tratar também as pessoas, e também nos confortando, Senhor, dando-nos a certeza de que quando passarmos por angústias e aflições, no mundo tereis aflições, nós teremos um Deus silenciosamente presente ao nosso lado. Nós Te louvamos por isso, Pai, porque o Senhor não nos trata segundo o nosso coração merece, mas segundo o Teu amor leal, segundo a Tua graça,
segundo a tua misericórdia e compaixão. Obrigado porque mesmo nos vendo, ó Deus, em meio aos nossos falsos deuses e ídolos do nosso coração, o Senhor nos envolve e vem constantemente sobre nós, com tanta compaixão e graça, mesmo não merecendo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos compassivos, misericordiosos, a agirmos como o Senhor nesse mundo também, diante de quem sofre. Em nome de Cristo Jesus, amém, Pai.